Alô, alô. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez estamos reunidos para uma sessão do Conselho Universitário. Na verdade, é a 42ª reunião do Conselho Universitário, uma reunião ordinária. Eu gostaria de convidar os componentes da mesa aqui para que a gente pudesse iniciar os nossos trabalhos. Bom dia. Bem, então declaro aberta a 42ª reunião do Conselho Universitário da Unifeb, do Unifeb. E, em primeiro lugar, o primeiro item da pauta é a aprovação das atas anteriores da 40ª reunião e da 41ª reunião. Gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura das atas. Se alguém quiser que sejam lidas, então queiram se manifestar. Eu vou colocar em votação, em primeiro lugar, a dispensa da leitura da ata da reunião número 40ª reunião. Aqueles que concordam com a dispensa, por favor, se manifestem. Aprovada por unanimidade. Eu coloco, então, em votação a referida ata. Aqueles que aprovam a redação da ata da reunião, da 40ª reunião do Consul, por favor, se manifestem. Aprovada, então, por unanimidade, a ata da 40ª reunião. Agora, da 41ª. Aqueles que aprovam a redação da ata da 41ª reunião, se manifestem, por favor. Aprovada por unanimidade também. Bem, então agora nós temos o expediente. Nós vamos abrir o prazo de 5 minutos para que aqueles que queiram se manifestar no expediente possam se inscrever junto aqui com a Edna. Então estão abertas as inscrições para o expediente. Lembrando que cada um tem o prazo de 2 minutos para poder se manifestar no expediente. E o prazo máximo total é de 30 minutos. Exatamente. Isso. Bem.
Gostaria de saudar inicialmente os novos membros do Conselho Universitário, que vieram em substituição a outros ou então em função de eleição. Nós temos o professor Matheus, professor Salmen, professora Rosimeire, professor Tchê, Dixon, quem mais? E a Sirene está substituindo o Geisel, certo? Então sejam bem-vindos ao Conselho Universitário. E bem a propósito dessa nova incorporação, e aproveitando essa questão do prazo de 5 minutos, eu gostaria de fazer alguns comentários que me parecem assim, importantes, que o Conselho Universitário, que o Consul tenha sempre em mente, né? Aliás, todos nós, não só o Consul, mas todos nós da comunidade febiana. Em primeiro lugar, a questão da natureza da FEB, né? A FEB, só para lembrar, né? A FEB é uma entidade sem fins lucrativos que pertence à sociedade barretense, né? Barretense da nossa região. Ela foi criada com a natureza de uma fundação. E a fundação, ela se diferencia de uma associação. Uma associação, ela propriamente pertence aos associados, né? E, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, pertence à sociedade também. Uma associação sem fins lucrativos, que eu estou dizendo, né? Então, pertence aos seus associados e, em última análise, à própria sociedade. Agora, uma fundação tem uma natureza um pouquinho diferente disso, porque uma fundação não tem associados. A FEB não tem associados. A FEB pertence à sociedade como um todo, né? A sociedade brasileira, em última análise, mas como ela afeta mais a nossa sociedade do nosso município, da nossa região, a gente diz que ela pertence mais à sociedade da nossa região. E, voltando a repetir, com uma peculiaridade, ela não tem associados, uma fundação não tem associados. Então, ela é um órgão, é uma entidade que, por sua natureza, nós temos que ter muita, vamos dizer assim, preocupação com essa instituição, né? Se ela não tem associados, ela não tem donos especificamente designados, então quem é que tem que cuidar da FEB? E eu menciono a palavra cuidar, porque é uma palavra tradicional no meio jurídico, né? Cuidar, curar, né, nesse sentido. Quem é que tem que cuidar da FEB? Aí, o próprio, no caso a lei, mas também o estatuto, designa quem são os curadores, quem são os cuidadores de uma fundação, que é um patrimônio que é colocado a serviço de uma finalidade especificamente designada no estatuto, né? A finalidade da FEB é finalidade educacional, mais especificamente de ensino superior, mas também educacional de um modo geral. Essa é a finalidade dela, é um patrimônio que foi colocado a serviço dessa finalidade. Mas quem é que tem que cuidar, então, desse patrimônio para que ele atinja seus objetivos? O estatuto, baseado na lei, define que há três órgãos gestores que devem cuidar desse patrimônio, dessa fundação. O primeiro deles é o Conselho Curador, que é o tradicional de qualquer fundação. Toda fundação, não só no Brasil, mas no mundo todo, toda fundação tem o seu Conselho Curador, que é o seu responsável último, né? Em última análise, é o seu principal responsável, o seu Conselho Curador. Certo? Aqui na nossa FEB nós temos o Conselho Curador, que nessa função, então, representa os donos da fundação. Quem são os donos da fundação? É a sociedade barretense e regional. Então, o Conselho Curador exerce essa função de representar os donos da fundação. Mas,
pela nossa natureza acadêmica, não só o Conselho Curador tem essa missão, mas 2 outros órgãos também têm. Ou seja, o poder de administração, o poder de administrar a nossa fundação, está dividido em 3 órgãos. O primeiro deles, o Conselho Curador. O segundo é o Conselho Universitário, que é um órgão colegiado que representa a comunidade acadêmica. Então é interessante notar a diferença entre o Conselho Curador e o Conselho Universitário. O Conselho Curador, órgão colegiado também, que representa a sociedade, os verdadeiros donos, né? O Conselho Universitário, órgão colegiado também, que representa a comunidade acadêmica, professores, funcionários, alunos. Então essa é a missão do Conselho Universitário. Mas como são órgãos colegiados, o poder executivo, ou seja, aquele órgão que vai ter que executar aquilo que é definido no Conselho Curador, no Conselho Universitário, o órgão que vai executar é a reitoria. Certo? Fazendo uma analogia aí com a administração pública, nós temos poder executivo, que seria a reitoria, poder legislativo, nós poderíamos dizer que seria o Conselho Universitário, e o poder, vamos dizer assim, forçando um pouquinho a barra, né? O poder judiciário seria o Conselho Curador. Forçando um pouquinho a barra, porque é mais do que isso. Não é só julgar, é também o responsável último, é o órgão gestor por excelência, né? Então, eu digo isso porque nós temos a tendência, muitas vezes, de achar que o Conselho